Olá, tudo bom? Se você tem diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, você precisa assistir esse vídeo. Eu vou falar para você aqui do melhor leite para quem vive com diabetes. Separei alguns leites que as pessoas mais consomem ou deveriam consumir no dia a dia para melhorar o controle da glicose, envelhecer com mais saúde. Enfim, a gente sabe que o leite faz parte da alimentação do dia a dia, mesmo que você não tome café com leite no seu café da manhã, ele faz parte às vezes de receitas e tudo mais e pode ter um grande impacto no açúcar do seu sangue. Vamos começar o vídeo, tenho certeza que você vai amar, fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você costuma consumir leite no dia a dia e qual leite você consome. Você tem ou não diabetes? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Muitas pessoas pensam, né, leite é um alimento muito nutritivo, muito saudável, leite de vaca, né? Afinal de contas, ele é fonte, né, de proteína, de cálcio. O leite realmente é um alimento muito complexo e ele tem basicamente 3 macronutrientes sim nele, ele não é só proteína e cálcio, tá? Ele tem proteína, ele tem cálcio, que é um micronutriente, outra coisa, mas ele também tem proteína, tem gordura e tem carboidrato, e muitas pessoas se esquecem disso. No leite de vaca tradicional, o carboidrato tá lá na forma de lactose, né? Que nada mais é do que o açúcar natural do leite. Então, quando você bebe o leite, o intestino usa uma enzima que a gente tem, né? Que é a lactase, para quebrar a lactose em duas partes iguais, a glicose e a galactose. Então, mesmo que você compre um leite da vaca sem açúcar, normal, né? Um leite normal, longa vida, caixinha, saquinho, não sei como é que você compra, ele já vem com um açúcar de fábrica, digamos assim. Então, para quem tem diabetes, pré-diabetes ou síndrome metabólica, pode fazer diferença, porque cada grama de glicose a gente sabe que importa. Então, tem um outro detalhe muito importante também para a gente falar, que o alimento ele não precisa ser necessariamente rico em carboidratos para estimular a sua insulina. Esse é um ponto muito importante, porque o leite ele tem proteínas específicas, principalmente as proteínas do soro, que possuem um alto índice insulinemênico. Então, muitas pessoas com resistência à insulina podem ter um disparo na produção de insulina por conta dessa proteína do leite de vaca. Então, o corpo acaba estocando gordura com mais facilidade e poucas horas depois sente muita fome. Muitas pessoas que são diabéticas falam para mim, Patrícia, quando eu consumo leite de vaca, minha glicose aumenta muito mais rápido, tenho mais dificuldade para baixar depois. Isso pode estar relacionado com tudo isso que eu falei aqui para você. Então, você deve estar se perguntando aí como é que Patrícia fez essa lista, o que você levou em conta, né, na hora de preparar. 4 coisas. Primeiro, impacto glicêmico. Eu avaliei aqui quanto cada bebida altera aquela curva de açúcar do sangue. Quanto menor o pico, mais seguro é pra gente. Segundo, saciedade. A gente sabe que o leite precisa encher o nosso estômago, silenciar os nossos hormônios da fome. Então, quanto mais tempo ele te mantém saciado, melhor, né? Para o emagrecimento, para o controle metabólico. Terceiro, claro, a densidade nutricional. Ou seja, não dá para ser água só, né? O leite tem que entregar minerais essenciais, como o próprio magnésio e o cálcio, gorduras boas, preferencialmente proteína, para, né, ter um bom perfil nutricional para a gente. E quarto, não tem como não falar da versatilidade no dia a dia, né? O leite tem que ser gostoso, não adianta ser um leite intragável, tem que ser fácil da gente fazer ou achar, né, para comprar, e tem que funcionar bem no café, nas receitas, na vitamina, no dia a dia, né? Então, vamos começar com a nossa lista. Para mim, o melhor leite para quem vive com diabetes é o leite vegetal, de amêndoa ou de amendoim, que você pode fazer em casa, não precisa comprar pronto. Eu tenho uma playlist aqui no canal de leites vegetais, já vou te explicar logo isso, porque você pode fazer em casa, é infinitamente mais barato e você ainda pode utilizar o resíduo para fazer outras receitas e você consegue saber exatamente o que tem no seu leite, né? Que vai ser basicamente só o vegetal com a água, então 100% natural. Na verdade, por que eu gosto muito desse leite? Ele tem um carboidrato próximo a zero, então ao contrário do leite de vaca, essas oleaginosas têm uma quantidade muito insignificante de carboidratos, que o impacto na glicemia acaba sendo basicamente nulo, o que estabiliza, né, essa linha de açúcar, esse pico de glicose. Segundo, esse é um leite que tem gorduras cardioprotetoras, então o amendoim, a amêndoa, eles são muito ricos em gorduras insaturadas, que são as mesmas gorduras nobres presentes no azeite, por exemplo. Então essas gorduras lentificam também a digestão, promovem mais saciedade, como eu te falei, que é importante, e isso ajuda não só a proteger o sistema cardiovascular, mas essa saciedade, essa gordura boa ajuda a manter a glicose também mais estável, né? Ele leva mais tempo para esvaziar o estômago e fazer com que o alimento chegue até o intestino e a corrente sanguínea.
Tem o bônus do magnésio também, né? O magnésio é um dos maestros do nosso metabolismo. Ele participa da sinalização à insulina, funciona como uma chave, né? A insulina é um hormônio que funciona como uma chavinha para fazer com que o açúcar entre dentro da célula e saia da corrente sanguínea. Então, a maioria das pessoas que vivem com diabetes pode ter deficiência de magnésio e esse leite ajuda a repor de forma natural parte desses estoques. E tem a questão também das fibras, porque quando você faz o leite de forma caseira e não filtra exageradamente, às vezes não precisa nem filtrar, dá uma olhada no meu vídeo, ele mantém uma quantidade fantástica de fibras também que aumentam a saciedade, aumentam essa questão da digestibilidade, aumentam essa questão de manter o alimento mais tempo ali no estômago, né, fazer o pico mais achatado, e também fazem com que você tenha mais crescimento de bactérias boas no seu intestino, melhora a microbiota. Então, assim, é muito maravilhoso, é uma ótima opção. Nas primeiras semanas, você pode perceber que a oscilação de energia, porque muitas pessoas que têm muita sonolência depois do café da manhã ou depois do horário que tomam leite de vaca, vão sentir que isso vai estabilizar, porque não vai ter mais aquela curva de glicose tão impactante. Então, ele ajuda a dar uma energia mais estável. Também, talvez você sinta mais saciedade, menos episódios de compulsão alimentar, mas muitas pessoas falam para mim que diminui muito a vontade de comer doce. Então, já é um benefício por si só. Antes de continuar com os outros leites, eu sei que você deve estar pensando, mas agora quer dizer que o leite de vaca é proibido? Vou ter que jogar o meu leite fora? Não é isso, não é essa a ideia do vídeo. A gente sabe que na nutrição a palavra proibida é muito delicada e raramente é utilizada. Não é que ele seja tóxico para você, é um veneno, nada disso, e a necessidade de tirar vai depender, sinceramente, da sua sensibilidade individual, do seu nível de resistência à insulina e do contexto da sua refeição. Porque o pior cenário é você acordar em jejum, tomar um copo de leite de vaca, ou café com leite, com pão francês, com margarina, ou bota um achocolatado, obviamente, aí vai ser um valor nutricional muito pior. O carboidrato do pão se junta com a lactose, do achocolatado, se for o caso. Então, dá um pico muito grande. Agora, um cenário mais inteligente, se você faz completa questão do leite de vaca, é consumir sempre com fibra, como psyllium, achio, a linhaça, uma gordura saudável, né, como um abacate, por exemplo, um coco, a própria chia, a linhaça tem gordura saudável. Pelo menos você vai retardar o esvaziamento e o pico vai ficar menor. A quantidade de carboidrato do leite vai continuar lá, mas a absorção vai ser mais lenta e gradual. Vamos continuar com a nossa lista. Se você está gostando da ideia do vídeo, está te facilitando, te ajudando, deixa a sua curtida, tá? Porque isso nos ajuda muito aqui no canal. Se você conhece alguém que vai se beneficiar, compartilha também. E se inscreve, porque eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Então, para mim, o segundo melhor leite, para quem quer controlar o açúcar do sangue, é o leite de coco sem açúcar, feito em casa, também tem um vídeo aqui como fazer, ou comprado que é só leite, que seja só coco e água, tá? Então, ele é uma escolha muito interessante, porque principalmente se você faz uma alimentação basicamente low carb, ele é incrível. O grande diferencial dele é que também o teor de carboidrato é quase zero, mas ele tem muitos benefícios. Ele tem os TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média, que não precisam de enzimas complexas do pâncreas para serem digeridos. Eles vão direto para o fígado, onde são transformados em energia rápida, energia limpa, que vai direto para o cérebro e para o músculo sem precisar acionar a insulina. Então é muito interessante. Claro que a gente tem que falar que o leite de coco ele é densamente calórico. Então, se o objetivo, além de controlar o açúcar do sangue, é emagrecer, o ideal é que você dilua o leite de coco comprado, se você vai utilizar de garrafinha, de lata, né, de caixinha, que você dilua, por exemplo, bote 3 dedinhos e o resto de água para beber como se fosse um leite, até porque ele é muito denso. Agora, se você for fazer em casa, você sempre pode variar a quantidade de água e dissolver mais o coco na água para que ele fique mais fluido, até parecendo uma textura de um leite normal, sem ter tantas calorias, tá? Esse é um ponto bem importante. Como eu te falei, eu tenho um vídeo aqui de como preparar, falando mais das diferenças de textura e tudo mais. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Antes de continuar, quero te lembrar de dar uma olhada aqui embaixo na descrição para conhecer os meus 3 desafios. Eu tenho um desafio para te ajudar a emagrecer, um para te ajudar a controlar o açúcar do sangue e um para te ajudar a diminuir a inflamação. Os 3 desafios são de 10 dias, todos os dias você tem receitas, dicas, todo mundo tá amando. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. O terceiro da nossa lista, para mim, é o leite de gergelim. Eu também tenho um vídeo aqui no canal ensinando como preparar. O leite de gergelim é um dos mais subestimados, mas ele tem um valor nutricional ultra interessante. Além de ser pouquíssimo
tem um teor baixíssimo de carboidrato, ele tem muitas fibras, tem gorduras muito saudáveis, mas ele é um dos leites mais ricos em cálcio que existem. Inclusive tem mais cálcio do que o leite de vaca. Então, para muitas pessoas que a partir dos 50, 60 anos querem preservar a densidade óssea, ele é um dos melhores leites que existem. Então, e não tem a questão da lactose, né? Então, não tem aquela questão da resposta insulinêmica que muitas vezes acontece para muitas pessoas. Além de ter o cálcio, ele tem magnésio, tem zinco, tem gorduras poliinsaturadas. Como eu te falei já, dependendo da filtragem que você faz, ele tem uma quantidade muito expressiva de fibras. E o sabor é bem neutro, então ele funciona super bem para base de vitamina, de shake. Ele se mascara muito bem e tem um sabor bem saudável. Os leites de sementes normalmente são leites mais aguados do que os leites de oleaginosas. Então, tenha em mente que ele vai ser mais líquido do que um leite de amendoim. Mas ainda assim, super saboroso e super tranquilo de acrescentar na alimentação do dia a dia. Quarto da nossa lista, eu colocaria aqui o leite de soja caseiro ou leite de soja que você comprar pronto, sem açúcar. O leite de soja entra aqui nessa minha lista porque ele vem de uma leguminosa e ele tem uma quantidade, uma qualidade muito interessante de proteínas. Entre as opções do reino vegetal, aí, o leite de soja é um dos que mais tem proteína quando a gente vai comparar principalmente com o leite de vaca, né? E quando a gente pensa nas pessoas com mais idade que lutam contra a sarcopenia, que é a perda de massa muscular progressiva decorrente da idade, manter os músculos fortes é muito importante. Então, optar por um leite que traga um bom aporte de proteína com um bom valor nutricional também é importante. O leite de soja, acho que eu ainda não fiz aqui no canal, é o único que eu ainda não preparei. Se você quiser que eu faça, bota aqui pra mim nos comentários, faz o leite de soja que eu venho e faço um vídeo explicando como preparar, com todas as dicas pra você. E na hora de comprar, né, observa o rótulo para ser um leite de soja sem sabor, sem corante, sem açúcar, óbvio, né, para ser um leite de soja de boa qualidade. Se eu tivesse que falar aqui para você um leite que você não deve consumir, se você quer controlar o açúcar do sangue, para mim o pior é o leite de arroz, porque o leite de arroz, ele é um leite que não vai trazer muitos benefícios nutricionais para você. Ele é basicamente amido puro. Quando a indústria ou você pega um arroz, bate no liquidificador com água para fazer o leite, quebra a matriz estrutural do grão, então transforma aquele amido em um líquido de facílima digestão. O leite de arroz tem uma quantidade altíssima de glicose, de carboidrato, e basicamente não tem fibra, não tem gordura, não tem proteína, então o índice glicêmico vai lá na estratosfera, então pode ser muito, muito prejudicial para os seus níveis de açúcar do sangue. Ainda mais quando a gente sabe que muitos leites de arroz aí do supermercado ainda tem açúcar, né? Então, cuidado, mesmo que você faça em casa batendo água com arroz cozido, vai ser um leite com uma quantidade super grande de carboidrato e baixa quantidade de nutrientes. Então, eu não indico. Esse é um dos que eu boto aqui como não para você consumir. Se você optar por não fazer os leites em casa, optar por comprar no supermercado, eu tenho que deixar uma dica muito importante para você, que é observar muito bem o rótulo. Porque, por exemplo, o leite de amêndoas, às vezes você vai ver, tem menos de 2% de amêndoa. Quando você faz em casa, você tem uma proporção muito mais interessante. E você, como eu te falei, né, você tem mais controle da qualidade nutricional. O que acontece é que muita indústria, né, muitas marcas optam por baratear o custo e aí colocam pouquíssima quantidade do alimento, o resto tudo água, e aí ainda colocam um espessante, goma xantana, goma guar, que por si só não vão fazer mal para você, mas só estão servindo ali para dar uma sensação de um leite mais grossinho, mais espesso, fingindo que tem mais alimento ali, entendeu? Às vezes eles acrescentam óleos vegetais refinados, o que é mal, né, o que é ruim pra gente, maltodextrina para também dar essa emulsificada, dar uma consistência. A maltodextrina por si só pode sim fazer mal para você, pode aumentar o açúcar do sangue. O óleo vegetal refinado, né, não vai acrescentar nenhum benefício, só calorias. Então, se você puder, faz em casa, que é mais econômico. Se você realmente optar por comprar, observa o rótulo, tem que ter basicamente água e amêndoa, água e coco, água e amendoim, água e o que quer que seja, para ser um leite de boa qualidade.
E dá uma olhada na minha playlist lá, que eu acho que você vai ver que é muito fácil fazer e vai querer fazer em casa também, é muito mais fácil preparar. Com certeza, as pessoas que mais vão se beneficiar dessa troca são as pessoas que vivem com diabetes tipo 2, as pessoas que são pré-diabéticas, que têm resistência à insulina, as pessoas que têm muita gordura abdominal, síndrome metabólica e até mesmo quem tem gordura no fígado. Porque eu já sei, né, eu já falei pra vocês aqui, na verdade, em vários vídeos, a relação entre a resistência à insulina, açúcar do sangue elevado e a gordura no fígado. Então, eu vou deixar pra você aqui algumas playlists de alimentos e açúcar do sangue, alimentos e fígado, como ajudar você a emagrecer com saúde, para te ajudar nesse processo. Me conta então qual desses leites você mais se animou em consumir, se você já até consumia um deles, se faltou falar de algum, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!